Olá pessoal, estamos de volta, dando continuidade ao estudo de funções essenciais da justiça. Agora nós vamos falar sobre a advocacia pública. A advocacia pública que não é uma instituição autônoma independente. Não, não. A advocacia pública, vem aqui comigo, ela integra, quanto à sua natureza eu posso dizer que ela integra o poder executivo. O poder executivo. No âmbito da União, a atividade de advocacia pública compete à AGU, Advocacia Geral da União. No âmbito dos estados, compete aos procuradores estaduais. Procuradores estaduais. E no âmbito municipal, aos procuradores municipais. Aqui vale ressaltar o seguinte, primeiro ponto, nem todo município institui a Procuradoria Municipal, não são todos. Mas os municípios grandes, inevitavelmente, eles instituem procuradorias municipais. Outro ponto, veja, dentre as funções essenciais da justiça, a única que existe em âmbito municipal é a advocacia pública. Não existe Ministério Público do município. Existe Ministério Público da União, Ministério Público dos Estados. Não existe Ministério Público do município. Mesma coisa para a Defensoria Pública. Existe Defensoria Pública da União, existe Defensoria Pública dos Estados, mas não existe Defensoria Pública do município. Né? A única função essencial da justiça que existe na órbita municipal é a advocacia pública. Alguns municípios instituem as procuradorias municipais, nem todos os municípios, todavia, o fazem. Tá? Falando um pouquinho aqui, então, sobre a Advocacia Geral da União, especificamente a Advocacia Geral da União, que exerce o papel de advocacia pública no âmbito federal, né? Então vamos lá. A Advocacia Geral da União, o ingresso na carreira se dá mediante concurso público, né? Então aqui, ó, ingresso na carreira mediante concurso público. Concurso público esse de provas e títulos. Tá? A organização, o funcionamento, a organização e o funcionamento da AGU são regulados por lei complementar, tá? Organização e funcionamento da AGU são objeto de lei complementar. Isso aqui é um primeiro ponto que é cobrado em prova, às vezes os alunos não estão preparados, erram mesmo, tá? E a AGU é chefiada pelo advogado-geral da União. O advogado-geral da União, que é de livre nomeação, advogado-geral da União, ele é de livre nomeação do presidente da República. Vamos colocar isso aqui, ó. O advogado-geral da União é de livre nomeação pelo presidente da República. Importante destacar aqui o seguinte: o advogado-geral da União, ele não precisa ter o seu nome aprovado previamente pelo Senado Federal. Isso é uma pegadinha clássica de prova. Não há necessidade de que o advogado-geral da União seja aprovado pelo Senado. O presidente tem ampla liberdade para nomear o advogado-geral da União, que, veja só, não precisa nem mesmo ser da carreira da advocacia pública. O presidente da República pode nomear algum jurista, algum advogado para ser advogado-geral da União. Ele não precisa nomear alguém da carreira da advocacia pública, né? Não precisa.
é de livre nomeação, não está sujeito à aprovação do Senado, não precisa ser da carreira. Agora, o advogado-geral da União, ele, logicamente, ele vai ter que cumprir alguns requisitos. Primeiro, ele tem que ter mais de 35 anos, e ainda notável saber jurídico, e reputação ilibada. Muita atenção para não confundir a missão do advogado-geral, os requisitos, né, para a nomeação do advogado-geral da União com o do PGR, né? O PGR, ele precisa da aprovação prévia do Senado Federal. O AGU não precisa, de livre nomeação do presidente. Atenção para isso, porque isso não cai em prova, não. Isso despenca em prova. Quando cai uma questão sobre esse assunto, o que eles perguntam é isso, tá? Vamos lá, vamos falar agora de funções. Funções da AGU. Quais são as funções da Advocacia Geral da União? A Advocacia Geral da União, a primeira função dela é a seguinte: ela representa a União. Então, é representar a União. Essa representação da União é uma representação que pode acontecer em juízo ou fora dele. Então, uma representação judicial ou extrajudicial, uma representação no campo administrativo, né? Por exemplo, nos processos, por exemplo, não sei se vocês acompanharam, mas quando o TCU estava apreciando as contas da ex-presidente Dilma, o advogado-geral da União, ele comparecia ao TCU, às sessões lá do TCU, nas quais estavam sendo apreciadas as contas da ex-presidente Dilma. E o advogado-geral da União comparecia e defendia o presidente da República naquela ocasião. Era ali uma defesa extrajudicial. Vocês concordam comigo? Pois bem, então vamos lá. A Advocacia Geral da União, ela tem competência para representar a União, judicial ou extrajudicialmente. Essa representação, esse poder de representação conferido aos advogados públicos, ele é dado, né, aos advogados públicos mediante lei, né? Ele decorre de lei. Portanto, um advogado público, para representar a União em juízo, né, ele não precisa não precisa juntar o documento de mandato no processo, né? Ele não precisa de procuração, porque a representação feita pelo advogado público decorre de lei. Ele não precisa, portanto, juntar ao processo o instrumento de mandato. Não precisa, porque ele não precisa de procuração. A competência para representar a União decorre de lei. O fato dele ser agente público já, por si só, permite que ele atue em nome da União, tá? Outro ponto aqui, relacionado às funções da AGU. A AGU, ela também tem competência para realizar as atividades de consultoria e assessoramento, consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Do Poder Executivo Federal, tá? Olha só que detalhe interessante. Quando eu falo que a AGU representa a União judicial e extrajudicialmente, estou me referindo a qualquer dos poderes, né? Representa a União. Qualquer dos poderes da União que tenham atuado, ela representa em juízo ou extrajudicialmente. Agora, para proceder à consultoria e assessoramento jurídico, é a consultoria e assessoramento jurídico apenas do Poder Executivo. A AGU não tem competência para realizar a consultoria e assessoramento jurídico do Poder Legislativo. É do Poder Executivo só, né? Então, se cair na sua prova dizendo assim, a AGU tem competência para fazer consultoria jurídica,
Consultoria e assessoramento jurídico da União. Tá errado. É consultoria e assessoramento jurídico apenas do Poder Executivo. O STF tem um entendimento interessante no seguinte sentido. O STF entende que é possível a criação de um órgão, né, de assistência jurídica, de assessoria, né, a melhor expressão aqui é assessoria. Então, criação de assessoria jurídica própria por poder. Então, por exemplo, o poder legislativo, ele pode criar lá dentro, né, da Câmara, do Senado, um órgão próprio para fazer a consultoria e assessoramento jurídico daquele poder, ou seja, do legislativo. E, de fato, existe até concurso para advogado da Câmara, para advogado do Senado, né? Ou seja, o poder legislativo, é bem comum também que isso aconteça nos estados, eles mantêm um órgão de consultoria e assessoramento jurídico do legislativo. Inclusive, é possível até mesmo que tribunais de contas mantenham procuradorias próprias, mantenham um órgão próprio lá dentro, na sua estrutura, de assessoramento jurídico do Tribunal de Contas, tá? Isso é reconhecido pelo STF já. Agora, essas procuradorias dos tribunais de contas, elas não são responsáveis por executar as decisões do Tribunal de Contas, de que resulte imputação de débito ou multa. Não. A execução das decisões do Tribunal de Contas são missão no âmbito da União, da AGU, e no âmbito dos estados, das procuradorias estaduais, tá? Então, veja só, podem ser instituídas procuradorias nos tribunais de contas? Podem. Mas essas procuradorias dos tribunais de contas, elas não vão ser responsáveis pela execução das decisões dos tribunais de contas, a execução judicial. Quem cuida da execução judicial das decisões do TCU é a AGU, a Advocacia Geral da União. Tudo bem? Em frente. Agora, meus amigos, eu queria falar para vocês a respeito da PGFN, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional tem uma missão importante que está prevista na Constituição e às vezes cai em prova. A PGFN é responsável pela execução da dívida ativa de natureza tributária. Lógico, a dívida ativa de natureza tributária, uma dívida ativa da União, né? Missão da PGFN, né? É essa daqui, inclusive com previsão constitucional. E vamos lá, meus amigos. Agora, questões de prova para a gente resolver aqui. De acordo com a Constituição Federal, o cargo de AGU, observados limites etários, o notável limites etários, o notável saber jurídico e a reputação ilibada, comporta provimento através de nomeação pelo presidente da República, a qual será, letra A, precedida de eleição dentre todos os integrantes da carreira de AGU, de advogado da União. Errado, né? Não há que se falar em eleição aqui. É de livre nomeação do presidente, né? Letra B, livre, devendo, no entanto, recair em integrante da carreira. Não precisa ser integrante da carreira para ser AGU. C, livre, devendo, no entanto, ser aprovada pelo Senado Federal. Não há necessidade de aprovação pelo Senado daquele que foi nomeado AGU. D, livre, podendo, inclusive, recair em pessoa que não integra a carreira de advogado da União. Gabarito aqui, ó, letra D. É isso mesmo. Gabarito, letra D. Ok?